Eu tinha 5 aninhos e foi a partir daí que tudo se tornou um inferno na minha vida. Olá, seja bem-vindo aos Relatos Flix, esse quadro onde você manda a sua história, eu conto ela pra todo mundo, mas antes eu queria iniciar pedindo perdão porque eu tô um pouco rouca, com um pouquinho de dor de garganta, o nariz um pouco entupido, enfim. Então a minha voz vai sair assim, um pouco meio anasalada, às vezes um pouco rouca, mas ainda assim vamos ter os relatos e ó, eu tô bem, tá? Tá tudo tranquilo, tá tudo beleza, só um resfriado que estou passando aí, depois vou trazer mais informações pra vocês. Já deixa o like aí, não esquece de se inscrever se você não for inscrito e também, ó, manda o seu relato pra gente, você vai encontrar aqui embaixo as informações. E hoje, gente, estou com os nossos brincos, modelo espada de São Jorge, o modelo pequeno e a nossa guia de mãe Iemanjá cristal irisada, que é maravilhosa, gente. Essa guia é minha predileta, eu tô aqui querendo usar já ela todo santo dia, tá? Mas, então, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e da onde você tá me assistindo, para que a gente possa interagir e a plataforma compreender que você gosta desse tipo de conteúdo. Primeira incorporação e descobrindo Exu. Oi, Pérola, tudo bem? Os meus primeiros contatos com a Umbanda foram quando eu era criança e me recordo de ter ido em alguns terreiros com a minha avó e tias e me lembro de sempre me sentir muito bem nesses ambientes. Porém, conforme os anos foram passando, de criança até a pré-adolescência, não fazia ideia do que era isso, mas já tinha uma mediunidade muito avançada por clarividência e de ouvir vozes e sentir presenças, energias, também sentir toques de algumas entidades. Porém, sempre tinha muito medo por não saber o que fazer. Mas depois de 19 anos de quando era criança que tive o primeiro contato com a Umbanda, aconteceu algo novamente, de forma natural. Acabei conhecendo uma mãe de santo que junto de sua equipe veio fazer uma limpeza na casa da minha família. E nesse dia, ela incorporou Dona Maria Quitéria, que me convidou para uma festa no seu terreiro. E eu dei a minha palavra que iria junto e levaria um presente. Chegou o grande dia de ir na festa. Fui de corpo e alma e coração aberto, mas sem esperar nada em troca. Fomos eu, a minha mãe, e chegando, logo que começou, depois de muitos momentos, a Maria Quitéria me chamou da plateia para ficar junto deles, e todos ficaram me olhando com receio. Eu entreguei o seu presente. Todos fizeram uma roda, ela e os demais ciganos, e começaram a me girar, e foi aí que eu incorporei pela primeira vez. Me lembro de tudo, pois foi uma incorporação bem consciente. Me lembro na hora de tentar abrir os olhos, porém eu não consegui, e também escutei a voz do cigano me dizendo: fica com os olhos fechados e sinta o que somos capazes de fazer. Depois de ouvir isso, acabei acatando a voz e deixei acontecer. Ele sentiu muita vontade de beber e fumar, porém não deixaram porque diziam que eu ainda não era preparado para isso, e depois chegou a hora dele ir. Me recordo de Dona Maria Quitéria cuspir cachaça na minha cara porque ele não queria ir embora, e assim eu voltei. Naquela noite, depois desse ocorrido, me lembro de dormir bem e ficar tão leve e solto com uma sensação única. Bom, Pérola, depois dessa experiência de incorporação e tudo que havia vivenciado de criança até a adolescência, comecei a me perguntar sobre a espiritualidade e buscar saber mais e mais. Depois de adulto, algo se aflorou muito na minha mediunidade. Foi a minha intuição, que é infalível, e recentemente descobri que sempre foi o meu guia. E o meu coração me dizia sempre que sentia que seria o meu guardião. Por isso, eu ouvia sempre essa voz. Depois disso, mesmo sem saber quem era o meu guia e o seu nome, sempre o reverenciava e agradecia por me guardar, porque sentia um arrepio gostoso e uma energia surreal, e sabia que era ele, e no tempo certo iríamos nos encontrar. Sempre que estava sozinho, procurava conversar com ele nas horas boas e ruins, porque sentia sua energia próxima de mim, me guardando. Depois de algumas semanas, acordei, sofrendo um ataque por obsessores, e foi horrível, porque me puxaram pelas pernas e pelo meu braço esquerdo, e quando eu fiquei consciente, pensei no meu guardião. Ele apareceu me livrando de todo o mal, porém não conseguia ver o seu rosto, somente uma enorme capa preta, e depois disso, ele foi embora. Ao mesmo tempo, chegou a minha avó, que acordou com os barulhos e entrou no quarto, e quando acendeu a luz, eu estava chorando com o que tinha acontecido comigo.
Depois de meses, continuei reverenciando e agradecendo sempre, porque não sou de ficar pedindo, e se for para receber algo é porque realmente mereço e virá ao natural. Continuei mantendo contato com ele e sempre ouvindo a minha intuição, porque sabia que era o meu guardião. Após vários relatos para finalizar, como conheci meu guia, Guardião Exu, no dia 29 de abril de 2023, depois de um dia puxado e cansativo no trabalho, fui na minha dinda para ajudar na mudança e acabamos tudo por volta das 10 horas da noite. Logo depois, fomos comer algo e disse que assim que acabasse eu iria embora. Assim começou a minha intuição dizendo, não vá embora, fica. Sendo assim, por saber que era o meu guardião, acabei obedecendo a voz e disse chorando, me dá um motivo para eu não ir, me mostra, por favor. Eu sei que você é o meu protetor. Eu falava isso aos prantos. Depois disso, fui dormir. Sonhando, estava caminhando direto a uma floresta com árvores e fogueiras, e logo mais à frente tinha um cemitério. Quando chego próximo da porteira para abrir, quem abre e sai? O meu guardião, com a sua capa preta e o seu rosto completamente coberto, me dizendo, você mesmo sem saber quem sou, pela minha forma e o meu nome sempre me respeitando, e agora vai saber quem eu sou. Filho, eu sou o seu guardião e protetor, o Senhor Exu Caveira. E começou a puxar a capa, e enfim vi o rosto de um homem negro, até que foi se desmanchando e virou na forma de uma caveira entre a sua capa. Para você ter certeza que sou eu, venha em sonho e realidade, pois quando acordar, vai saber por quê. Disse para você não ir para casa e você não foi. Pérola, depois de dormir, quando acordei, eu me peguei com a energia dele e comecei a chorar. O alarme do meu carro estava tocando lá na rua. Na mesma hora, eu fui chamar os meus tios para ver o que tinha acontecido e, resumindo, um homem teve um mal súbito, bateu no meu carro que estava parado em frente à casa, dando perda total, sem vítimas ou morte. O cara estava no carro que teve o mal súbito, então. Talvez nessa hora eu poderia estar morto e não estar relatando a minha experiência única para você. Olha, eu não sei se tá faltando algumas coisas nesse relato, mas eu fiquei um pouco perdida. Como assim, gente? Mas ele bateu no teu carro, era bem no horário que você ia sair? Se foi isso, perdão, que eu me perdi um pouco, assim, sabe? No desenrolar. Não sei se você que tá assistindo também se perdeu um pouco, mas vamos lá. Atualmente estou em desenvolvimento, estou amando tudo o que estou vivendo e aprendendo. Além de ser filho de Deus, porque isso ninguém pode me tirar, tenho quem me guarda e me respeita e amo. Caveira, Laroye. E Caveira firma seu ponto na folha da bananeira. Obrigado por contar a minha história e poder compartilhar com os demais. Aprendo muito com o seu trabalho, é incrível. Muita luz para você e toda a sua família, Laroye e axé, irmã. Diogo Silva, de Porto Alegre. Beijos, Diogo. Caraca, meu. Axé pra você. Pelo que eu entendi, foi um livramento, hein? Acho que o corretor comeu algumas palavras que você tentou mandar, mas deu pra compreender que, muito provavelmente, o que eu entendi, tá? Muito provavelmente ali, no horário que ele tava pra sair, foi um momento que um cara perdeu a consciência que tava num carro e acabou batendo com todo no carro dele. Provavelmente, se ele tivesse lá, ele também teria se acidentado. Enfim, obrigada por mandar o seu relato. Axé. Você não os conhecerá em vida. Oi, Pérola, tudo bem? Todos me conhecem como Dani de Sobá. Sou da religião há 25 anos e tenho diversos relatos que ocorreram na minha vida, até mesmo antes de entrar na Umbanda, mas esse em específico foi um tanto perturbador para mim. Sou filha de mãe solteira. Informação é essa que será relevante para o que eu vou dizer a seguir. Eu fui criada pela minha mãe e um padrasto junto aos meus irmãos, filhos desse padrasto. Quando tinha 5 anos, teve uma discussão da minha mãe junto com a minha madrinha, onde, meio às falas, soltaram a seguinte frase: você quer ser certa, mas já falou para sua filha que ela não é filha do seu marido? Pois é, Pérola. Eu o chamava de pai e você deve imaginar como meu mundo caiu nessa hora. Eu tinha 5 aninhos e foi a partir daí que tudo se tornou um inferno na minha vida. O meu padrasto começou a me maltratar muito, me batia na minha mãe, bebia, enfim. E eu comecei a ter vontade de querer conhecer quem de fato era o meu pai. Criei várias versões ao longo de anos desse desconhecido pai. Imaginei um cara legal que ia me ajudar, que ia fazer a minha vida ficar muito melhor. Por engano, Pérola.
A minha mãe, vendo que a minha vontade só aumentava, procurou por ele entre amigos e em comum deles. Detalhe, meu pai era professor de capoeira e minha mãe, aluna. Com isso, tinham vários amigos em comum, todos da capoeira. Depois de alguns anos procurando, ela teve a ideia de colocar um anúncio numa rádio local, rádio de bairro, sabe? E não demorou muito para chegar até o meu pai a notícia que eu o procurava. Ele entrou em contato e marcamos de nos conhecer. Na época, eu já tinha 23 anos e um filho de 2 aninhos, mãe solo, informação também importante. Foi marcado um almoço junto à família dele, meus tios, avós, mulher, irmãos, etc. Eu fui, mas como o meu filho era pesado, a minha mãe por parte de mãe, a minha irmã por parte de mãe foi comigo para me ajudar. Cheguei e fui até que bem recebida por todos. Almoçamos e começou uma conversa sobre como era a minha vida, como tinha sido a minha infância, e foi aí que tudo começou a meio que perder o rumo amigável. Ué, tava indo tudo tão bem, né, amiga? Ele decidiu colocar toda a culpa na minha mãe da sua ausência. E detalhe, ele sabia onde a minha família morava há mais de 50 anos. Era apenas 30 minutos da casa dele. E lógico que eu não deixei isso acontecer. Discutimos e, como não aceito injustiças, começamos já a não se entendendo a partir dali. Para que entenda, o meu pai era casado. Ele colecionava mulheres extraconjugais, assim como filhos não registrados. E para cada uma jura de amor diferente. Nesse mesmo almoço me questionou porque eu não estava com o pai do meu filho e que a filha dele tinha que casar antes de ter filhos. Irônico, não é mesmo? Eu, bem plena como uma bela filha de mãe Iemanjá, respondi: é mesmo. Nossa, mas eu sempre aprendi que o exemplo vem de casa. E até onde eu me lembro, eu sou filha de mãe solteira, que foi feita diamante, pois ela só soube que ele era casado já estando grávida. E isso foi uma coisa que a própria mulher dele confirmou. E com muita raiva a conversa se encerrou ali e eu fui embora. Se passaram 3 anos e me relacionei com outra pessoa, a qual acabei engravidando, e liguei para ele para contar a novidade. Eis que a reação do meu pai foi: outro? Já tem um filho de um qualquer e esse aí é de bandido ou maconheiro? Sério, eu fiquei aproximadamente uns 5 minutos muda no telefone sem reação. Me pegou de surpresa, não achei que seria assim. Minha mãe, ao ver que eu estava atônita, me perguntou o que houve e, como se ela me voltasse à realidade, mas ainda com muita raiva e lágrimas, respondi a ele: esquece o que eu te falei, esquece desse neto e tenha certeza que em vida você não irá conhecer essa criança. Ai, meu Deus, vai dar ruim. Ela deve ter tranca-rua Maria Padilha ou Maria Mulamo, enfim, deve ter, vai dar ruim. Minha mãe, vendo como eu fiquei, pegou o telefone e falou um monte para ele e desligou. O meu filho nasceu e dei a ele o nome de Pablo Juan. Ele era uma criança sem nenhum fator mediúnico. Não como o irmão mais velho que desde os 2 anos mostrou coisas que eu vou contar em outro relato. Ele não via nada, não sentia nada, pelo contrário, nem gostava de ir no terreiro. Dizia que era chato. Pois é. 5 anos se passaram e eu já casada com o pai do Pablo, tive o meu 3º filho e ao retornar ao trabalho após o meu resguardo, o qual eu levava as crianças, pois era na casa do meu zelador, esse não se importava que eu os levasse, acordei cedo e, como de costume, chamei o Pablo para que se arrumasse para irmos. Eis que ao acordar ele vira e me fala: mãe, meu vovô veio aqui. Eu, sem entender, disse: não, filho. O seu vovô, Bibi, que no caso seria o meu sogro, não veio aqui hoje não. E ele: não, mamãe, não era o vovô Bibi, era o meu vovô Dene. É quase igual ao seu nome, né, mamãe? Eu, estática, pois nunca mencionei o meu pai para ele, pois eu cumpro com as minhas palavras. Disse assim: Pablo, você deve ter sonhado com alguém que você acha que é o seu avô. E ele firme me falou: não, mamãe, eu não sonhei. Ele veio aqui, sentou na minha cama, falou que eu era muito bonito e que veio me conhecer. E que se eu quisesse chamar ele ou precisasse de ajuda, era só chamar pelo vovô Dene. Pérola, eu gelei, pois, como disse, nunca mencionei meu pai, muito menos o nome dele para o Pablo. O meu pai era conhecido como Dene ou Dendê na capoeira. E para uma criança de 5 anos, achei muito firme as palavras, sabe? Tentei mostrar tranquilidade. E, como estava ficando atrasada, terminei de arrumar ele e o seu irmão menor e fui para o trabalho.
Quando eu cheguei, não parava de pensar nas palavras do Pablo e decidi ligar para o meu pai. Liguei e quem atendeu foi a mulher dele. Falei oi e perguntei como estavam todos e ela me respondeu que estavam todos bem. Logo em seguida perguntei, e meu pai, continua bebendo muito? Ela ficou muda e depois de alguns instantes me respondeu, Dani, hoje está fazendo 2 anos que o seu pai faleceu. Eu fiquei perplexa, dessa vez não só pela visão do Pablo, mas também em não ter ficado sabendo por ninguém o ocorrido e precisou do meu pai aparecer para o meu filho para eu saber. Detalhe, eu morava a 30 minutos da casa dele, com o meu marido e todos tinham o meu telefone. Pois é, Pérola, lembra que eu disse que ele não iria o conhecer em vida? Não o conheceu. Mas ao completar 2 anos do seu falecimento, ele veio conhecer o neto e me avisar da sua partida. E com isso, iniciar a visão mediúnica do Pablo, que hoje é feito para Oxumaré. Após vários casos envolvendo a espiritualidade que ele vivenciou a partir de então. Bom, Pérola, sei que ficou enorme, mas precisava ser para melhor entendimento de todos. Depois eu mando os outros relatos, inclusive o dia que a boneca da minha filha... Não, a boneca da minha Herê ficou em pé sozinha. E a boneca tinha o corpo de pano. Meu Deus. Irmã. Ele foi mesmo, hein? Mas vou te falar, hein? Eita, boca abençoada, não é mesmo, gente? Ela fala e acontece, hein, irmã? Bom, muito axé, obrigada por ter mandado o relato pra gente e é sobre isso. O dia que eu realmente acreditei no meu mestre. Oi, Pérola, tudo bem? Me chamo Luiz, tenho 29 anos e vou contar o meu relato de quando eu aceitei e acreditei realmente no guia que eu carrego. Há uns 10, 12 anos atrás eu me iniciei na Umbanda e foi numa gira de baiano que ele chegou. De primeiro, eu senti que ele tinha uma energia forte e brava. Até aí, tudo bem. Eu vou me desenvolvendo aos poucos e até então ele não disse o nome dele. Até que um dia eu me irritei e comecei a conversar com ele na minha cabeça e perguntei o seu nome. E ele me disse que se chamava Lampião. Na hora eu duvidei e disse que era mentira. Disse para ele me provar. Nessa hora eu estava andando até o ponto de ônibus e ele disse que ia me provar então. Menina, ele me deu uma rasteira que eu caí no chão do nada. E eu, no chão, ouvia ele rindo e dizendo, tá aí a prova, agora acredita em mim? Nessa hora, eu fiquei nervoso e xinguei ele. E olha que ele me derrubou e o ponto... E olha que ele me derrubou. O ponto estava cheio de gente. E olhando de uma maneira curiosa. Quando eu caí e me levantei, ninguém viu. Me assustei com isso. Continuei indo para a gira e ele começou a falar o nome dele, que é Lampião. Mas eu não acreditava, pois eu ouvia muito que existiam diversas entidades que não pegam o corpo de uma pessoa que é homoafetiva. E sim, eu sou homossexual e por isso não acreditava no que a entidade tinha dito. E aí comecei a não acreditar nele e acabei parando por uns anos o meu desenvolvimento. Rapaz, por isso que é preocupante, né? A pessoa levar ferro e fogo tudo que ela vê na internet. Se aconteceu com você, meu filho, pode ter certeza que tá errada a tese daquela pessoa lá. Entendeu? Vai pelo seu coração. Ah, na Bíblia fala que não pode seguir o coração. Você acredita nisso? Nós dois passamos por poucas e boas até me ajustar a isso, pois desafiava muito ele e acabava apanhando direto. Até que um dia resolvi voltar com a minha espiritualidade, pois estava começando a me fazer mal. Até que um dia foi no terreiro da minha amiga, que hoje é minha mãe de santo. E bem, nesse dia era a gira de baiano e essa minha amiga recebe a Dona Maria Bonita. E nesse dia ela me deu uma pisa, pois disse que não acreditava no nome do meu guia, porque não acreditava que ele pegava o meu corpo por ser homossexual. Ela me disse para não acreditar nessas coisas, pois ele é Lampião sim. E quem não tem nada a ver com essa história, disse que ele é meu e eu sou dele, e que ele me ama e me respeita do jeito que eu sou. Imagina ela dizendo isso pra mim daquele jeito bem bravo e arretado que só os cangaceiros têm. Risos. Até que ela pegou na minha mão, chamou ele em terra e disse pra eu dar uma chance pra ele mudar a minha vida. Depois desse dia, inteirei para casa e logo me consagrei na Jurema Sagrada, pois ela é juremeira e meu mestre de Jurema é ele. Depois desse dia, ele mudou a minha vida de uma tal maneira que, apesar de tudo o que passei com ele, hoje eu amo ele e o respeito muito. Agradeço por ele estar mudando a minha vida todos os dias. Obrigado e espero que leia o meu relato. Axé. Viu, gente? Respeita, gente. A entidade tá falando. Se você tá firmado ali muito bem, cara, confia. Precisa confiar, precisa se entregar.
porque é sobre isso. Obrigada por ter mandado o relato, irmão. Axé. Minha preta velha foi mãe do meu filho carnal. Boa noite, Pérola. Sempre que posso vejo seus vídeos e vou te contar o meu, que vai ser meio longo, mas sei que você vai gostar. É do meu casal de preto velhos. Vamos lá. Estou na Umbanda há 10 anos, recebo o chamado desde criança, mas nasci católica, fui evangélica e me encontrei na Umbanda. Confesso que não foi por amor, e sim pela dor. Precisei chegar no fundo do poço para ir em busca da Umbanda que hoje amo de paixão. Meus pais eram da Umbanda, mas não seguiram por muito tempo. Não sei o porquê, mas eu era bem menina e sempre ia no terreiro. Levava café para o meu pai quando ele estava trabalhando. Certo dia, meu irmão ia fazer uma viagem para São Paulo, a passeio, de formatura na escola. E a minha mãe estava com medo de deixar ele ir, pois era muito longe e a gente morava em Joinville, Santa Catarina. Do nada, o preto velho do meu pai veio em terra para acalmar o coração da minha mãe e disse: "O menino vai, menino volta. Acalma teu coração, filha." Naquele linguajar, sabe, que preto velho, eu consegui entender o que ele estava falando. Ele se chamava Pai Benedito de Angola. E isso ficou na minha cabeça por anos, até eu começar na Umbanda. Eu sempre quis saber quem era o meu preto velho, mas ele não falava e meus pais já desencarnaram há 26 anos. Bom, certo dia eu estava trabalhando com o meu preto velho. Não sabia quem ele era. Ele atendendo uma amiga que estava reclamando da vida, ele diz: "Filha, eu tenho mais negrinho nessa terra que estrela no céu. Eu era reprodutor no engenho, onde eu era escravo. E quando não nascia menino homem, eu era castigado. Eles queimavam os meus pés. Pérola, quando ele vem em terra, vem com os pés tortos por causa das feridas na sola dos pés, e nem mesmo assim tinha mágoa dos seus senhores. Assim, o pai maior queria. No fim do atendimento, ele deu um recado para mim. Fala para minha menina que o menino vai, menino vem, que a minha menina vai saber quem sou eu." Pérola, quando escutei, tive a certeza que era o mesmo que trabalhava com o meu pai, o Pai Benedito de Angola. E a minha preta velha, ainda não sei como se chama, mas logo logo vai me falar. Mas o lindo disso tudo é que ela sempre cuidou, sempre com muito zelo e amor do meu filho, mas sempre achei que era por ser filho do cavalo dela. Até que um dia, ela em atendimento, meu filho chegou e pediu licença ao consulente e chamou meu filho e lhe deu a sua bênção. Colocou ele no seu colo e disse: "Esse filho é o meu negrinho que foi tirado logo depois que eu pari e foi levado para a senzala, para as outras escravas cuidar dele. Eu tive que ser a ama de leite do filho do meu senhor. Não vi o meu negrinho crescer. Logo, já grande menino, ele foi vendido como escravo e eu me perdi dele. E hoje eu posso estar cuidando dele em outro plano, mas ainda assim eu cuido. Pérola, me sinto privilegiada por ter tido a graça de ser mãe do filho da minha vovó. Desculpa o texto muito longo, mas cada dia só tenho certeza que o meu povo só me traz muitas provas de que estão comigo e o meu filho. Às vezes levamos uns ralos, mas sabemos que é para nossa evolução. Que Pai Oxalá te abençoe e beijos." O dia em que Rosinha da Cachoeira salvou a minha vida. Oi, Pérola. Hoje vim contar o meu relato com a minha herê. Já peço desculpa se ficar muito grande, porque a história é um pouco longa. Eu conheci a Umbanda no começo de 2020. Entrei para um terreiro de Umbanda no mês de maio, na festa dos Pretos Velhos. Nessa época, eu namorava uma menina. Meu primeiro relacionamento, a gente namorou por uns 5 meses, escondido dos nossos pais. Até que a minha mãe descobriu e a mãe dela também. Minha mãe até que aceitou Pérola, mas a mãe dela não gostava muito da ideia. E eu pedia para os orixás e os guias todas as giras para fazerem a mãe dela aceitar ela do jeito que ela é. E foi assim por 1 ano. Pérola, eu não ia na casa dela, pois sabia que a mãe dela não gostava de mim. Então, ela vivia indo lá em casa. Ela falava para mim que a mãe dela estava de boa, só que no fundo eu sabia que não estava. Até que um dia minha mãe pediu para ela ir buscar refrigerante no bar da esquina de casa. E ela deixou o celular dela comigo. E eu fui ler as conversas com a mãe dela. Pérola, eu fiquei super triste porque eu descobri que ela mentia para mim e para a mãe dela. Ela não falava que ia na minha casa, nem quando ela dormia lá. E foi assim que eu comecei a ficar estranha com ela.
Até que um dia ela voltou chorando para casa e a mãe dela proibiu a gente de se ver. Isso me deixou totalmente mal. Eu já sofria de ansiedade e eu era muito apegada nela. Sentia a falta dela todos os dias e eu sempre pedia para Oxalá que, se fosse a vontade dele, que a gente continuasse juntas. Eu já fazia parte de uma corrente espiritual. Ela chegou até a ir na festa de Cosme do meu terreiro na época. Conheceu a minha Cosme, ela sempre mimava ela. E até hoje eu sinto que a minha Cosme tem um carinho muito grande por ela. Um dia ela me mandou uma mensagem de que iria me buscar na porta da escola. Nós duas estudávamos no período da tarde, só que em escolas diferentes. Até que eu, já angustiada, soltei o que eu estava sentindo e acabamos ficando lá por horas em frente à minha escola. E ela não avisou nada para a mãe dela. Então a gente estava tentando arrumar um jeito de conversar com a mãe dela. Eu falei que iria fazer um texto para ela mandar para a mãe dela. Só que eu percebi que ela demorou muito para chegar. E quando eu mandei o texto que eu tinha feito, a mãe dela me surpreendeu com um monte de áudio me xingando, me ofendendo, ofendendo a minha religião, falando que eu estava levando ela para coisas do demônio e que era pra gente ficar afastada uma da outra, que ela não queria ver a gente junta. Pérola, aquilo foi o fim para mim. Eu nem conseguia responder. Fiquei chorando e chorando. Logo a minha mãe veio e viu que eu estava chorando desesperadamente e me perguntou o que aconteceu, e eu não tinha forças para falar. Ela pegou meu celular e viu. Eu fui perdendo o ar e logo tive a minha primeira crise. Comecei a me bater e a querer me mutilar. Minha mãe me levou no hospital, me deram alguns calmantes e eu voltei para casa. Mas aí, Pérola, a minha vida desandou. Comecei a sair, ir para baladas, beber todos os dias e acabei me desviando da religião. Toda vez que eu saía bêbada demais, alguns espíritos ruins viam e usavam o meu corpo para me machucar. E no outro dia eu acordava sem entender o porquê aquilo tinha acontecido. A minha mãe, já cansada de me ver naquela situação, começou a me prender em casa e foi aí que começamos a brigar muito. Eu já passava pela psiquiatra e tomava alguns remédios fortes que a minha mãe guardava na bolsa dela, para que eu não tomasse todos. Só que um dia eu acabei tomando um vidro do meu remédio e dormi. Na minha cabeça eu iria dormir. Isso foi por volta das 5:30 da tarde. Eu estava em chamada com as minhas amigas e de repente, Pérola, começou uma chuva com trovões muito fortes e o remédio foi começando a fazer efeito. As minhas amigas me falaram que eu dizia: precisamos ir atrás do cemitério. Caveira está bravo, ele quer a gente lá, agora. As minhas amigas, sem entender nada, tentavam me falar que estava chovendo, mas eu ficava repetindo isso toda hora, de tão dopada que eu estava. Eu desliguei a chamada e não sei de onde tirei forças para levantar e ir até a cozinha. Peguei os remédios de pressão da minha mãe e tomei 3 cartelas. Depois disso, eu não me lembro de mais nada. Quando acordei, eu estava no hospital. A minha mãe me disse que acordou no outro dia cedo comigo, com uma corda pendurada no pescoço, e eu só acreditei depois que vi a marca no meu pescoço. Eu fiquei 1 semana internada, Pérola, até que em uma noite, eu sozinha no quarto no hospital onde eu estava, eu vi uma criança que parecia ser a minha Cosme, a Rosinha da Cachoeira. Eu vi ela entrar pela porta e pegar a minha mão e dizer baixinho: vovó, ela vai ficar bem, né? Vou trazer alegria para ela. Eu não gosto de ver a titia assim. E atrás dela, eu vi uma senhora com um monte de guia no pescoço, vestida com uma saia linda branca e um paninho na cabeça, e disse: deixe ela te sentir, criança. Ela acha que está sozinha, acha que abandonamos ela, mas ela precisa ver que ela não está. Nisso, a velha se sentou na cadeira e eu senti a mão da criança até eu pegar em um sono. No outro dia, eu acordei e tinha uma mulher que frequentava o mesmo terreiro que eu. Pérola, eu não sei como ela ficou sabendo que eu estava internada, mas ela apareceu lá no hospital e ficou horas comigo conversando. Falou que quem tinha levado ela lá foi a minha Erê, que tinha prometido dar um presente para ela na festa de Cosme. Eu fiquei muito feliz. Hoje em dia não sou mais da Umbanda, sou do Candomblé. Não sou feita ainda. E a minha mãe é Yansan Onirá, que é Yansan e Oxum. Mas ainda recebo a Rosinha. Já é a 3ª vez que ela vem esse mês e graças a ela eu encontrei o meu namorado, que frequenta o mesmo terreiro que eu. E somos muito felizes hoje. Eu espero que goste do meu relato, Pérola. Se você ler, eu vou trazer mais.
Salve Cosme e Damião e salve a Rosinha da Cachoeira. Axé. Menina, você sabe que eu fiquei pensando assim, tipo, sabe no momento você perder a consciência do nada, sabe? Porque assim, eu não vi assim ela, tipo, propositalmente tentando ir lá e falar assim, ah, não, eu vou tomar tudo isso pra acabar com tudo, sabe? Sabe quando você não sente isso no relato? Aí eu não senti isso e eu fiquei pensando, caraca, gente, como pode, assim, e depois ela foi lá e, tipo, tomou os outros remédios e ainda assim parecia que ela não estava completamente. Eu vejo muito mais como uma obsessão espiritual. Eu sei que pode ser um equívoco, pode ser um erro meu, pode ser algo que é ruim também, mas é o que eu senti. Eu não sei, você sente isso também? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha disso tudo, sabe? Quando essas coisas estão acontecendo na vida da pessoa. Essas questões da mente são muito intensas, né, gente? Algo que assim a gente não consegue às vezes compreender completamente, né? Mas muito obrigada por mandar o seu relato e ainda bem que você tá bem, né? Que deu tudo certo, viu? Muito axé pra você e salve a sereia linda, maravilhosa que foi trazer alegria pra você. Você precisava dessa ótica. É isso que eu falo dentro do caminho do axé. A pessoa ela precisa dessa ótica, dessa alegria, dessa energia infantil para ela conseguir ter prazer nos dias de hoje, aproveitar o dia de hoje, gente. É algo necessário na nossa vida, né? E muita gente ainda acaba menosprezando. Até na psicologia é comprovado que a gente necessita amar a nossa criança interior para que a gente possa ter uma vida plena e feliz. E tem algumas pessoas que até são às vezes do axé e que não conseguem ter essa percepção, que compreendem a infantilidade, a criança, né, como algo ruim, algo, sabe, desnecessário. Meia-noite, a Padilha acabou de cair lá, deu uma cabeçada no pé da cadeira. Ela saiu até meio tonta dali. Errou o ângulo. Enfim, agora vamos pro último relato. Então não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui e também de deixar aqui embaixo nos comentários qual é o seu nome e de onde você tá me assistindo. Pra eu deixar o coraçãozinho pra você. Kiumba tentou destruir minha casa e se arrependeu. Tudo bom? Eu sempre tive alguns sintomas de mediunidade, mas nem me atentava que seria mediunidade. Eu via vultos, ouvia vozes e tinha muitos sonhos estranhos. Minha família toda sempre foi católica e por conta disso eu nunca tive contato com a espiritualidade da mesma forma que os espíritas falam, sabe? Eu nunca soube que eu tinha uma proximidade com Preto Velho. Para vocês terem noção, eu nem sabia que isso existia. Pensa numa pessoa leiga. Pois é, essa pessoa sou eu. Quando isso aconteceu, eu e o meu marido tínhamos nos mudado. A casa era maravilhosa, linda, porém ela tinha uma energia meio estranha, sabe? Por a gente não ter uma vida religiosa muito ativa, eu não dei muita importância para isso. A proposta era muito boa e hoje eu sei por quê. A casa até estava bem mais em conta do que as casas em condições piores, sabe? E por isso a gente não perdeu a oportunidade. Compramos o imóvel. Dentro de casa, então, eu comecei a ver muitos vultos, só que bem mais do que o normal, sabe? Normalmente, eu só via alguma coisa uma vez por semana, mais ou menos. Já nessa casa, era todo santo dia, Pérola. E, por conta disso, eu comecei a ficar assombrada, ao ponto de ouvir alguém falando comigo antes de eu dormir. Comecei a passar por situações que hoje eu sei que se tratavam de paralisias do sono também. Acordei várias vezes sendo asfixiada, sem conseguir me mexer ou gritar, implorando por socorro mentalmente, sabe? E aí então me surgia uma voz, bem amigável, muito calma e carinhosa ao mesmo tempo, me ajudando a suportar cada noite de desespero. Cada vez as coisas foram piorando. Objetos começaram a se quebrar, começou a ter barulhos de coisas se mexendo, principalmente de madrugada. Gente, faz descarrego. Não, ó, assim, o meu conceito ainda é sai fora e taca fogo. A solução pra tudo, sai fora e taca fogo. Tá? Mas a casa, ela falou que tava lá, você acabou de comprar a casa, gente, que dor no coração, né? Você acabou de comprar a casa, seu sonho da tua vida, sabe? Sonho da vida de qualquer um. Eu também ainda tenho o sonho de comprar minha casa, gente. E aí começa a acontecer essas coisas. Então, ó, começa a fazer descarrego na casa, a casa inteira. Faz descarrego na casa toda pra tá afastando ali umas energias. Eu achava que não tinha nada demais, mas um dia na cozinha, a porta de um dos meus armários abriu, bem na minha frente.
Nessa hora eu estranhei, mas eu fui lá. Achei que era um defeito no fecho magnético, tal, apesar do armário ser novo. Eu abri e fechei ele algumas vezes para testar. Aparentemente, estava normal. Às vezes acontece, né? Até que um dia eu quase tive um infarto, Pérola. Um copo simplesmente caiu. Mas não foi um acidente, sabe? O copo estava em cima de uma bancada seca. E ele foi arrastando, arrastando lentamente sobre a bancada até cair. A bancada não tinha inclinação, não tinha desnível e nem nada. Definitivamente tinha alguma coisa aí. Eu, nessa hora, já lembrei daqueles filmes americanos. Já pensei, será que é verdade que existe esses poltergeist? Se existe, deve existir também aqueles padres exorcistas, né? E eu já tinha certeza de que eu precisava de um. Nos filmes, eles acham bem fácil, né, esses exorcistas, já que praticamente não tem. A não ser aqueles pastores que mais parecem serem especialistas em chamar o demônio do que expulsar. O pastor veio em casa e tudo piorou. Sem exagero, Pérola. Parece que o pastor trouxe fermento pro demônio. Eu comecei a tentar me mudar de casa, mas o meu marido não queria de jeito nenhum. Ele mal ficava em casa por conta do trabalho dele. Já eu estava ficando até doente por causa da casa. Aí num dia eu simplesmente desbirutei. Pelo menos era isso que eu achava. Numa crise de ansiedade severa, mandei mensagem pro meu marido vir me levar no hospital. Falei que eu estava tendo alucinações e que eu não estava conseguindo respirar. Meu marido, quando chegou em casa, ficou perplexo, parado na entrada, olhando. Ele não conseguia acreditar no que ele estava vendo. O que eu estava tendo, Pérola, definitivamente não eram alucinações. Realmente, os panos de prato, talheres, algumas frutas e outras coisas estavam simplesmente caindo no chão sozinhas. Eu não estava louca, Pérola. O meu marido também viu. Era como se alguma coisa tivesse puxado as coisas e jogado no chão, arremessando, sabe? Eu estava zonza, sem ar, e nessa hora o meu marido começou a me relatar, porque eu não me lembro de absolutamente nada. Ele disse que eu me curvei de um jeito estranho, meio que pra frente, e que estava falando de um estranho também. E disse mais ou menos assim: Zifio, as coisas estás pesada aqui. Eu tentei avisar Zifia, mas e elas e as cabeças e dura. Se suncês e autoriza, e nega, e tem uns amigos que e pode ajudar. O meu marido respondeu: Nega? É, Zifio. Eu sou voz e cambinda, umas e negas e véia. Mas e deixas e apresentação fazer depois. Tão tentando se destruir e casa. Enquanto isso, pratos estraçalhando no chão, portas do armário batendo, liquidificador, micro-ondas ligando e desligando, e ela ali tranquila e serena, como se nada tivesse acontecendo. Daí o meu esposo falou: eu autorizo sim. Nessa hora, eu, que no caso era ela, levantei o braço tremendo bastante e falando enquanto estralava os dedos. Começou então a fazer uma oração bem baixo que não deu para entender nada do que ela falou. Nessa hora, tudo em volta ficou mais agitado ainda, parecendo que estava tendo uma briga ali. E aí, de repente, a preta velha aponta pro nada e diz com uma voz forte e autoritária: Você, pra fora agora! Ai, meu Deus, eu me arrepio. E, Pérola, como mágica, tudo simplesmente parou. Tudo se acalmou. O meu esposo disse que conseguiu ver um vulto preto correndo e fugindo em direção à porta. Eu acordei só no dia seguinte na minha cama, sem saber de nada do que tinha acontecido. Foi quando meu marido me contou. Ih, a minha ring light tá dando defeito. A assombração tá aparecendo aqui. Sai fora a assombração. Depois disso, eu fui atrás de saber o que era essa nega. A minha ring light quebrou, gente. Depois, eu fui atrás de saber o que era essa nega véia. Afinal, nada fazia sentido. Eu achei que tinha pirado, mas soube que não foi nada da minha cabeça. Foi real. Eu encontrei informações a respeito dessa entidade e todas as características bateram.
Hoje eu faço velas toda semana para essa preta velha em forma de agradecimento. Quanto aos fenômenos sobrenaturais, eles simplesmente desapareceram. Axé, irmã! Muita luz pra você! E passada, a preta velha expulsou o Kimbá, né? Tá, só faltava aquela parte onde a preta velha... Eu vou te fazer você voltar pra onde você tava. Que nem o Pedrinho, não esqueça o Pedrinho, gente. Pedrinho, melhor pessoa pra expulsar demônio. Pedrinho. Tá aí, ó, gente. Vou começar a aderir. Os descarregos no terreiro vai ser quem? Vai ser o Zerê que vai fazer. Pedrinho vai ser especialista dos descarregos. Vai ser massa. Gente, muito axé, não vou prolongar muito pra não ficar sem voz. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like, deixar o comentário, se inscrever se você não for inscrito, tá bom? E compartilha lá com aquele amigo que vai gostar, você viu? Minha luz até queimou, gente, durante a gravação. Isso é um sinal do além. Beijos. Axé. Tchau.